Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas bem importantes para vocês. Primeira dica, que você sempre procure um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de vocês seu estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, seu material escolar que você for utilizar. Tenha sempre ao seu lado seu livro didático e seu caderno, para que você acompanhe nossas aulas e possa anotar algo que você considerar importante. Nós vamos falar hoje sobre o tipo de repúblicas. A República da Espada, que ocorreu em 1889 a 1884. A República da Oligarquia, a do Getulista, a populista e a ditadura militar. A República da Espada ocorreu no início da República e foi marcada por governos militares autoritários e centralizadores que enfrentaram a oposição de setores da sociedade civil, das oligarquias e dos monarcas. O conceito da República da Espada é o nome dado ao primeiro período republicano do Brasil, que ocorreu em 1889 a 1894. Esse termo espada se refere à atuação dos militares na transição entre a monarquia e a república. Além disso, os presidentes desse período eram militares. Esse período faz parte da velha república. As principais características desse período foi a instalação de um governo republicano forte e centralizado, a forte repressão de movimentos populares, o desentendimento com a oligarquia rurais e os grandes cafeicultores que defendiam um governo descentralizados. Ocorreu também a separação oficial entre a Igreja e o Estado. Foi o intuito ao casamento civil, foi onde eles começaram a botar para as pessoas terem o casamento civil. Uma nova bandeira foi criada com o lema Ordem e Progresso. A idade de um regime republicano centralizador era defendida. A figura-chave dessa época foram os marechais Floriano Peixoto e Teodoro da Fonseca. Nesse período ocorreu a crise do encilhamento. O que foi essa crise? O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele adotou uma política de expansão monetária e do crédito visando dinamitizar a economia e impulsionar novos negócios. Essa crise, boa parte desse crédito foi investido em empresas fantasma de consumo e no consumo. O resultado dessa crise foi aonde se deu a especulação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que assim foi chamado de encilhamento, que era a inflação. Desgastado, Rui Barbosa renunciou em 1891. Então, desgastado de tanta inflação, de tanta corrupção, o Rui Barbosa, então, ele renunciou o seu cargo. A Constituição de 1891. O que foi que ocorreu nessa Constituição? Inspirado na Carta Magna dos Estados Unidos, foi promulgada em 1891. O Brasil era definitivo como uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil. Presidencialista, com voto aberto e limitado aos homens, aos alfabetizados com mais de 21 anos. Então, as mulheres nessa época elas não tinham direito de votar. E esses votos abertos dessa nova república, ele era limitado. Tinha a divisão dos 3 poderes, que é os poderes executivos, os legislativos e o judiciário. Os senadores deixavam de ser vitalícios. Caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, antes de completar os seus 2 anos de governo, era necessária uma nova eleição. Antigamente, se o governo ele deixasse de completar o seu mandato, tinha que ter uma nova eleição. Ia de novo, novamente ia ter os votos abertos. Os homens alfabetizados e com mais de 21 anos teriam que votar novamente. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca ocorreu em 1889 a 1891.
O eleito indiretamente, ele foi eleito indiretamente, ele foi um governo provisório, enfrentou fortes oposições parlamentares. Em 1891, tentou silenciar os opositores, fechando o Congresso e determinando o estado de sítio. Esse golpe enfrentou a resistência do próprio exército, chefiado pelo vice-presidente, que era Floriano Peixoto. A Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro acabou renunciando seu trono. O governo Floriano Peixoto, após a renúncia do Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, em 1891 a 1894. Ao assumir esse governo, ele reabriu o Congresso e suspendeu o estado de sítio. Ele governou como mão de ferro e impôs uma política centralizadora que priorizava o executivo forte. Radicalizou na luta contra os setores monárquicos. Ele implementou reformas que favoreciam a nova burguesia e as classes médias e baixas. Ele lançou uma política de protecionismo e baixou os preços das carnes e dos peixes. Apesar de ter conquistado o apoio de muitos setores da sociedade, ele precisou enfrentar uma polêmica sobre a legalidade da sua permanência no poder e teve de lidar com a rebelião e o protesto do fim de seu mandato. Então, mesmo ele tendo, através do governo dele, ele ter feito algumas melhorias, muitos opositores protestavam contra o fim de seu mandato, queriam que ele renunciasse também. E nisso ocorreu a revolta das armadas, que foi em 1893. Alguns comandantes da Marinha, com ambição presidencial, eles queriam o poder, eles exigiram o afastamento do Floriano Peixoto do poder. Eram comandantes da Custódia de Melo e era o almirante saudanista de Gama. Isso teve o princípio da revolta, que conseguiu pouco apoio no Rio de Janeiro e foi reprimido. E os revoltosos dirigiram-se ao sul e tentaram articular-se com as federativas de Gaúcho. Teve também a Revolução Federalista, que em 1893 a 1895. No Rio Grande do Sul, dois partidos disputavam o poder, o Federalista e o Maragatas, e o Republicano de Pica-Paus. O que é que esses federalistas faziam? Eles eram representantes da velha elite e dos partidos liberais. Eles defendiam o parlamentarismo e a autonomia estadual. Já o Republicano do Pica-Paus era dos partidos republicanos, rio-grandense, e era liderado por Júlio de Castilho. Tal disputa evoluiu para uma guerra civil. Eles disputavam entre si o poder. Então ocorreu essa guerra. Floriano recusou o pedido do Maragatas e a intervenção federal do Estado e apoiou os Pica-Pau. Então ele não apoiou os maiorais, e apoiou já os Pica-Paus, que eram o Partido Republicano. E o que foi que ocorreu? Ocorreu um confronto que se espalhou por Santa Catarina e Paraná. A revolta foi tão violenta e reprimida pelas forças oficiais. Peixoto terminou seu mandato com a República consolidada. Então, apesar dessa guerra, que teve uma guerra federalista, que foi entre os chefões e os pequenos comerciantes, que ele apoiou o povo, o Partido Republicano, ele deixou de apoiar os representantes da velha elite para apoiar os republicanos. Então, mesmo com essa guerra, ele terminou o mandato dele com a República consolidada. A República ficou sólida. A República Oligarquia, que ocorreu em 1894 a 1930. Essa república se caracterizava pela alternância do poder entre a oligarquia cafeeira do estado de Minas Gerais e a de São Paulo. O presidente dessa época era eleito, na maioria das vezes, pelos partidos republicanos paulistas e o Partido Republicano Mineiro.
A partir dos 30 anos, alguns historiadores chamaram essa fase de Primeira República, República dos Coronéis, a República do Café com Leite e ainda a República Velha. Então, essa república, a oligarquia, foi conhecida como a República dos Coronéis, o coronelismo, que quem comandava o poder eram os coronéis. Entre os anos de 1894 a 1930, o Brasil viveu um período de sua história política, conhecida como a República Oligarquia. Nessas nossas leis diziam que os países eram republicanos, que nossos governantes eram eleitos pelo povo, que esse eleito deveria atender os interesses da maioria do povo. Na prática, o país era controlado pelos grandes proprietários de terras, latifundiários, donos dos cafezais, que na época era costumado chamar de coronéis. E esses coronéis, eles obrigavam as pessoas de modo violento a votarem nos políticos que era do interesse deles, que esses votos eram chamados de votos cabestros. Essas situações acabou causando um grande número de revolta no campo e na cidade. A miséria e o autoritarismo e as oscilações da nossa economia eram as motivações gerais dessas revoltas do período dos oligarquias. O voto era aberto. O café continuava sendo a maior e mais importante item de exportação. Os trabalhadores tinham pouco amparo do governo federal. A revolta no período da oligarquia. Qual foi a revolta que teve? Teve a revolta dos Canudos, a Guerra dos Canudos, que foi na Bahia. A revolta da Chibata, que foi no Rio de Janeiro em 1910. Teve a revolta da vacina, que foi em 1904. E no ano de 1894, a disputa sucessória pelo cargo presidencial aconteceu sob meio de diversas pressões políticas. E, por outro lado, alguns militares eles esperavam estender a presença da instituição dos quadros do poder. Por outro lado, o membro da oligarquia agrária se organizava no intuito de assumir a instituição política na forma direta. O governo de Prudente de Moraes ele ocorreu em 1894 a 1898. Ele era um cafeicultor paulista. Prudente de Moraes ele venceu as eleições no dia 1º de março e sagrou-se o primeiro presidente civil da República Brasileira. Prudente de Moraes era do Partido Republicano Paulista e seu governo era apoiado pelas autarquias estaduais. Já o governo de Campos Salles, ele pegou o governo dele, assumiu em 1898 e ficou até 1902. Foi durante o seu governo que iniciou oficialmente a política do café com leite. Ele também articulou a política dos governadores à política dos estados. E foi aí que eles fizeram uma aliança de compromisso político. A comissão verificava os poderes, eram encarregadas de diplomar os deputados eleitos. O que foi essa oligarquia? O que foi esse coronelismo e esse voto de cabresto? Os coronéis, na época, eles que elegiam os presidentes, os deputados, os seus governantes. Como é que eles faziam? Eles obrigavam, de forma violenta, as pessoas que trabalhavam com ele, que dependiam dele, a votarem naquele político que era de interesse dele que ganhasse. Então, eles obrigavam, eles ameaçavam, de forma muito violenta, para que essas pessoas votassem nos deputados, nos governos que eles ali queriam. Por isso que era chamado de coronelismo, que quem mandava o governo eram os coronéis, que eles que elegiam, e era chamado de votos cabestos porque eles eram obrigados, as pessoas eram obrigadas a votar em que os coronéis queriam. Oligarquia, o convênio de Taubaté. Nesse encontro ficou definido que o governo federal compraria excedente do café com recursos obtidos de empréstimos internacionais e armazenaria os produtos. Foi um acordo firmado entre os principais estados produtores do café, visando oficializar de medida que
garantisse a manutenção e o lucro da cafeicultura aqui no Brasil. Por um Brasil industrializado, ele queria muito que as capitanias acumuladas com comercialização do café, eles tornasse a deixar de ser uma manufaturado, que era a mão de obra fosse manual, e passasse a ser industrializada para que a produção fosse obtesse mais lucro com essa produção através das máquinas. Os trabalhadores imigrantes. Os imigrantes era a principal mão de obra usada na indústria. A maioria vinha da Europa, principalmente da Itália e Portugal. Eles vinham para cá, por isso que para a nossa formação do povo brasileiro existiam várias sintonias. Eles vinham para cá trabalhar na produção do café, na cafeicultura. O açúcar, o cacau e a borracha. A produção da borracha expandiu entre 1903 a 1913, devido ao crescimento do processo da industrialização. Os países também exportavam outros produtos importantes, como o açúcar, o cacau e a borracha, que era exportado para outro país. Também teve a era Vargas, que foi de 1930 a 1945, que teve esse golpe de 30. Nesse tópico, estamos incluindo tanto a Segunda República. Nós falamos da primeira, falamos da República Velha, agora vamos falar da Segunda República, a Segunda e também a Terceira República, que hoje é conhecida como Estado Novo, que ocorreu em 1930. No caso, era a Era Vargas. Algumas características importantes foram a centralização do poder do executivo, a política de massa de Vargas na questão trabalhista, o fortalecimento da propaganda política, sobretudo durante o Estado Novo, a capacidade de negociação de Vargas era conseguir conciliar grupos com interesses diversos benefícios próprios. No caso, o Estado Novo destaca ainda o autoritarismo do governo e a imposição da censura. Então, foi no governo Vargas que o poder executivo foi centralizado e o fortalecimento das propagandas políticas. Eles começaram a fazer com que a política fosse transmitida, tivesse aquela propaganda que para as pessoas elas conhecerem os seus sucessores, as pessoas com quem eles iam eleger, que iam lutar por eles. Também teve a Era da Ditadura, que, como o nome já sugere, foi um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ela ficou caracterizada pelo terrorismo no Estado. Isto ocorreu pelas ações do terror praticada ou incentivada pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, as torturas e o assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. Houve também o caso de atentados a bombas organizadas por agentes do governo, que ocorreu o caso no Rio Centro. A ditadura também ficou marcada por uma política econômica de longo início, procurou combater os direitos dos trabalhadores, que no caso, no lado do Getúlio, de Vargas, ele incentivado. Sendo assim, os salários foram mantidos baixos, houve redução do direito dos trabalhadores, aconteceu com o FGTS, que foi criado, e as greves eram duramente reprimidas. Por fim, os gastos astronômicos do governo militares contribuíram para o aumento da dívida externa do Brasil. É na época da ditadura que eles começaram a fazer esses gastos astronômicos para trabalhar com astronomia. Então o governo começou a investir nesse lado astronômico e começou a fazer dívida externa. E essa dívida externa cresceu ainda mais a inflação, a censura e o autoritarismo. Também era muito forte nesse período, o que impedia a corrupção transparente. Tinha a Quarta República, que é a República da Quarta, é muito complicada fazer a definição e caracterizar essa república a respeito de todo o período, uma vez que o governo possui interesses diversos e até mesmo uma plataforma ideológica distinta, de tal forma que ele definiu esse período como uma fase de populismo na política brasileira. Essa definição
tem sido vista com muita ressalva pelos historiadores. Por quê? Porque a definição clássica do populismo não abrange todas as características políticas, de forma que a quarta política pode ser caracterizada por ser um período democrático da história do país. O que é esse período democrático? É o período que nós vivemos hoje. Nós escolhemos aquelas pessoas que vão nos representar no poder, representar nossos direitos, representar o que nós necessitamos. Então, é de forma democrática que nessa Quarta República eles queriam que as pessoas elegessem aquela pessoa que ia lhe defender e lhe representar no poder. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaço.com.br. Essa aula também está na nossa plataforma digital gravada. Querendo rever, é só ir lá, só acessar quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está no livro de vocês. Façam a atividade de vocês para que vocês aperfeiçoem e engrandeçam mais o aprendizado e conhecimento de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula, meus amores.